Olá, a edição do Pra Discutir de hoje vai falar sobre o projeto de lei número 347/2017, de autoria do vereador Elber Batalha Filho, que proíbe a contratação de parentes na esfera pública municipal, o chamado nepotismo. Não saia daí, porque o Pra Discutir já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo a visita do líder da oposição na Câmara, o vereador Elber Batalha, para falar sobre o projeto de lei número 347/2017, de sua autoria, e que proíbe a contratação de parentes na esfera pública municipal, o chamado nepotismo. Vereador, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Bruno. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Na verdade, esse projeto vem derivado desde lá os nossos estudos universitários, quando nós discutíamos ainda nas cadeiras da universidade a questão do nepotismo. Eu já cheguei a apresentar esse projeto na Câmara Municipal no meu primeiro mandato, acho que no ano de 2005, 2006. Mas naquela oportunidade, o assunto nepotismo, o debate sobre a moralidade pública não era um assunto tão efervescente como é hoje. Estava começando ainda. Exato, e nós não conseguimos o apoio dos vereadores à época para aprovação. E agora esse assunto ganha as manchetes, numa necessidade de dar uma nova roupagem à administração pública, seja ela na esfera do executivo, seja ela na esfera do legislativo. A questão do nepotismo, ela se deriva do artigo 37 da Constituição Federal, que diz lá que, dentre outros princípios, a administração pública tem que ser regida pelos princípios da moralidade pública e da impessoalidade. Mas, apesar disso, da Constituição já data aí de 29 anos, completará 30 anos o ano que vem, mesmo assim, até hoje, o Congresso Nacional foi omisso em elaborar uma lei que regulamente essa situação. Entendi. Vereador, a gente sabe que hoje a classe política ela passa por um grande descrédito. O senhor acha que projetos como esse podem ajudar a reaver essa imagem? Sim, tenho certeza disso. Porque, como eu já vinha dizendo, essa omissão do Congresso Nacional em regulamentar a vedação ao nepotismo foi muito ruim. Hoje a gente tem uma regulamentação muito superficial, feita pelo Supremo Tribunal Federal através de uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 13. Lá, eles dizem o seguinte, a súmula diz praticamente assim, não podem ser contratados os parentes até o 3º grau, por consanguinidade, que são aqueles parentes biológicos, e por afinidade, são aqueles parentes que são os parentes da sua esposa ou esposo, e os esposos ou esposas dos seus parentes por consanguinidade da autoridade nomeante. Isso já foi um avanço. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal toma o lugar do Legislativo na sua omissão legislativa de fazer as leis que geralmente acontecem. Mas, apesar disso, a própria súmula diz que, além daqueles casos, outros casos podem ser considerados nepotismo. E o Supremo vem julgando pontualmente algumas outras situações. O nosso intuito com esse projeto de lei é abranger outras possibilidades. Por exemplo, a súmula não trata do nepotismo indireto, que é quando, por exemplo, o prefeito nomeia o presidente de uma autarquia e esse presidente de autarquia nomeia a filha ou filho do prefeito para ser diretor de alguma das diretorias lá da instituição. Acaba sendo um nepotismo, porque se eu tenho autoridade de lhe nomear e de lhe exonerar, e você nomeia minha filha ou meu filho para esse cargo, indiretamente está havendo nepotismo. É nepotismo indireto. A questão do nepotismo cruzado, que é quando, por exemplo, o prefeito nomeia o filho ou a filha do vereador lá para ser secretário ou para ser diretor de algum órgão, e vice-versa, o vereador na Câmara Municipal nomeia o filho do prefeito como assessor ou chefe de gabinete. Nós queremos tratar de todas essas vertentes de nepotismo, as possibilidades de cruzamento, de nepotismo indireto, porque tem sido uma vertente em várias administrações, inclusive nessa. Inclusive já fizemos uma denúncia ao Ministério Público, que já no início de 2018 estará apresentando as ações cabíveis para que essas pessoas sejam exoneradas. Mas o nosso intuito não é fazer desse projeto um projeto momentâneo, e sim um projeto que seja perene, que sirva para várias administrações, um projeto atemporal e impessoal, como deve ser a administração pública e a regra do nepotismo. Como o senhor falou, ao longo deste ano o senhor fez várias denúncias de nepotismo na Prefeitura de Aracaju. Esse projeto vem para sanar
essa prática? Olha, eu digo o seguinte, eu não quero fazer desse projeto algo que tome uma vertente de ser contra uma gestão, porque isso fará com que os vereadores se dividam entre oposição e situação. Eu acho que esse projeto não precisa ser um projeto de Elber, tem que ser um projeto da Câmara, um projeto da nova política, um projeto que verse sobre o fortalecimento da moralidade pública, da impessoalidade na administração pública e um projeto que mostre que a Câmara está sintonizada com os novos tempos. As questões dessa gestão vão ser resolvidas pelo Ministério Público com relação às denúncias que nós fizemos e com relação a outros casos que o próprio Ministério Público, investigando, já descobriu de nepotismo, como já me foi relatado por próprios membros do MP. Agora, esse caso, essa lei especificamente, nós queremos que ela se torne lei, que esse projeto se torne lei, para que ele sirva atemporalmente para várias gestões e seja um marco dessa gestão que tem avançado nos acordos que tem feito com o Ministério Público para fazer concurso público, como haverá em 2018, e tantas outras ações que têm fortalecido a Câmara. Agora, no texto o senhor coloca que fica proibido a prática do nepotismo em toda a esfera municipal, inclusive no legislativo. O senhor acha que hoje o nepotismo é uma prática comum da sociedade? Olha, na verdade já foi pior. Nós já tivemos épocas passadas que você chegava no gabinete de um desembargador, a filha dele era chefe de gabinete, no próprio Ministério Público, no próprio Tribunal de Contas. Hoje já existe um cuidado maior. No Legislativo e no Executivo nem se fala. Se existiam isso nos poderes fiscalizadores, imagine nos que eram fiscalizados. Hoje já existe um cuidado bem maior com relação a isso. Mas esse cuidado não quer dizer que não existam mais. Sempre se procuram os subterfúgios, sempre se procuram as brechas, e são essas brechas, são essas lacunas que esse projeto visa preencher. É o que eu disse, a súmula vinculante número 13 não tratou do nepotismo indireto, apesar de que o Supremo, em decisões isoladas, tenha reconhecido que esse tipo de nomeação via a administração indireta também é nepotismo. Não tratou do nepotismo cruzado, e apesar de que os tribunais e o próprio Tribunal de Contas têm entendido que esse cruzamento é ilegal. Agora, o que é necessário? Nós estamos trazendo para um dispositivo legal, que era o que o Congresso Nacional já deveria ter feito há mais de 25 anos, para uma lei municipal que vai reger as relações de contratação de cargos comissionados no município de Aracaju. Cargos comissionados que são assunto da vez agora. Todo mundo está vendo aí isso se derivar em operações policiais, em denúncias, inclusive com processos criminais de improbidade contra vários gestores. Eu acho que é um momento que a Câmara tem de contribuir para que essa situação tome o eixo, siga os trilhos da modernidade e da seriedade pública. Cada um fazendo a sua parte. Com certeza que sim. Da nossa parte, é o que eu digo, eu não quero transformar nesse projeto um projeto de embate político partidário, mas sim um projeto positivo que contribua para que a Câmara colabore com a modernidade da administração pública, dela própria Câmara, porque aí você cita de uma forma muito feliz. Eu incluo o Legislativo na proibição dos cruzamentos da própria nomeação dentro da Câmara e também abranjo todas as gestões vindouras que possam vir incorrer nessa prática. Ok. Nós vamos para uma pequena pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai ver a reação da população sobre esse projeto. A gente volta já já. Voltamos com o Pra Discutir, que recebe hoje a visita do líder da oposição aqui na Câmara, o vereador Elber Batalha, para falar sobre um projeto de lei de sua autoria, o número 347/2017, que proíbe a contratação de parentes na esfera pública municipal, o chamado nepotismo. E antes de continuarmos com a entrevista, vamos acompanhar como a população recebeu esse projeto. Existe um projeto do vereador Elber Batalha que proíbe a contratação, proíbe o nepotismo no âmbito da administração pública e estadual também. O senhor é a favor desse projeto? Totalmente a favor. Porque isso, quer dizer, deveria já dos próprios deputados já, assim, não quererem fazer isso. Essa lei realmente vem a calhar. Eu sou contra qualquer coisa contrária à família, que mexa com família, eu sou contra. Sou totalmente contra o nepotismo. Então, acho que não tem como não passar um projeto desse.
Olha, eu acho que é 2 pesos, 2 medidas. Porque, por exemplo, se você tem um parente, se é competente, eu não sou contra, não. Eu sou contra, sim, a pessoa colocar, às vezes, porque é parente, é uma pessoa extremamente sem capacidade nenhuma. Aí eu acho que aí é coisa bicho pega. Claro que no caso do nepotismo, normalmente a pessoa coloca porque gosta da pessoa. Por exemplo, eu sou produtor. Eu quando vou gravar, eu não gravo com amigos, eu gravo com músicos bons. Então, agora, um amigo meu pode coincidir de um parente meu ser um músico excelente. Eu vou trabalhar com ele. É o caso da Câmara, no caso da Assembleia. Eu acho que é por aí, né? Agora, não pode se pegar e cortar a competência. Eu acho que a competência tem que ser prioridade. Se a pessoa tem capacidade, por que não essa pessoa não pode ser trabalhar? Vereador, a população aceitou em partes. O projeto é polêmico, mas pelo que a gente viu, a grande maioria concorda. Vou fazer um comentário para os que fizeram restrições. A gente tem que entender, eu acho que a primeira premissa que nós temos que partir quando se discute isso é que nós estamos usando dinheiro público. E com dinheiro público se pode sempre menos, certo? Não é correto da minha parte, eu ser gestor, eu colocar minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, meus tios na administração pública porque são meus parentes. E teve um outro senhor que citou ali, e ele dá o exemplo, que ele é produtor e quando ele vai gravar, ele não chama amigos. Ele pode até chamar os amigos, porque é uma grande diferença. Ele está usando dinheiro privado para isso. Exato. Quando se parte para a esfera do dinheiro público, é diferente. Dá um exemplo, o mandato de quem é gestor é um mandato temporário. Vou fazer aqui uma equivalência. Quando o governador é governador, a Constituição proíbe, durante aquele período que ele é governador, que nenhum parente dele seja candidato naquele estado que ele é governador. Então, fazendo analogia, enquanto o governador Jackson Barreto for governador de Sergipe, nenhum parente dele pode ser candidato a nada no estado inteiro. É isso que a Constituição diz. Isso não está se dizendo que ele não tem parentes qualificados a ponto de serem candidatos, que não tenham legitimidade, que não tenham serviços prestados. Mas isso é uma defesa de que o dinheiro público não seja utilizado para benefício dos parentes. E eu cito o exemplo do governador exemplificativamente, pode ser qualquer um, dos passados e dos futuros. Da mesma forma, o prefeito não vai ser prefeito a vida toda, mas durante os 4 anos que ele passar como prefeito, aqueles parentes dele não podem ocupar cargos comissionados. E nós temos que entender também que essas pessoas só têm o serviço público para elas mostrarem a competência delas. Quem quer mostrar competência no serviço público, presta concurso, Bruno. Esse sim é o meio e o critério de se avaliar competência e preparo para as funções públicas. Cargo comissionado é uma exceção. Cargos comissionados são cargos políticos de direção e coordenação. O concurso público é a porta de entrada do serviço público. Exato. E a forma de se demonstrar competência é o concurso público. Então, nesses freios e contrapesos que a lei exige, nós temos sempre que primar, pelo menos, nesse momento que os homens públicos estão numa relação tão complicada com a opinião pública, com a sociedade, a forma de solucionar isso é que nós possamos sempre menos. E entendo que, por exemplo, não há nenhum demérito que meus parentes, se eu for prefeito de Aracaju, se eu for presidente da Câmara, que eu não possa empregar nenhum deles no município de Aracaju durante esse período. Eu acho extremamente justo e extremamente honesto, até porque existem vários parentes competentes de outras pessoas. Nós, vereadores, somos só 24, o prefeito e o vice-prefeito são só 2, os secretários são um pouco mais de 1 dúzia. Então, é uma limitação para muito pouca gente, que vai abrir possibilidades para uma quantidade imensamente maior de outras pessoas, que com certeza têm competência para exercer. Quando se parte para esse raciocínio, está se aproximando muito do que está acontecendo em alguns municípios do interior do estado. Como a súmula vinculante número 13 não colocou a questão dos secretários municipais e estaduais, o que é que grande parte dos prefeitos tem feito no interior? Ganha... Abre um precedente. Aí faz o seguinte, a mulher do prefeito é secretária de Ação Social, uma filha é secretária de Saúde, o outro filho é secretário de Obras, ou seja, o secretariado inteiro se torna uma ramificação da casa. A reunião de secretariado parece um jantar de família do domingo à tarde. Então, um almoço de família, melhor dizendo, do domingo à tarde. Então, isso tem que ser freado. Se deixarmos brechas, apesar do discurso da competência, se essa brecha ficar aberta,
vai se utilizar esse discurso da competência para se continuar burlando a lei e se continuar beneficiando as relações de parentesco. Caso esse projeto seja aprovado, de que forma garantir que ele saia do papel? Quem vai fazer essa fiscalização? A fiscalização, essencialmente, da lei é feita, em primeiro lugar, no município, pela controladoria interna do município e externamente pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, que está mostrando aí, que está fiscalizando em tantos fatos que já foram citados aqui. E a própria Câmara de Vereadores vai fiscalizar numa fiscalização de cunho mais político. Por exemplo, as discussões dos casos de nepotismo atuais saíram da nossa fiscalização, que verificamos através das nomeações no Diário Oficial, vários casos de nepotismo deflagradamente comprovados, que quando nós rebatemos, é necessário dizer isso. Antes de fazer qualquer denúncia, nós procuramos a bancada de governo, mostramos, dissemos que aquilo não era regular, que não era correto fazer aquilo, e mesmo assim nós não tivemos nenhum retorno. Por isso se fez necessário, mesmo de forma comedida, expor o nome das pessoas, até porque não tinha como dizer qual era o nepotismo sem mostrar quem era o parente e quem era o gestor, o secretário, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador que gerava incompatibilidade. E como é que está a discussão desse projeto aqui na casa? O senhor já apresentou aos parlamentares? Qual foi a reação? O projeto está tramitando, ele está nas comissões, mas a nossa intenção, como eu disse a vocês anteriormente, é que esse projeto seja um projeto muito amadurecido. Nós fizemos uma visita recentemente à Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional Sergipe, ao presidente Henrique Leandrade, e entregamos uma cópia do projeto a ele. Nós já estamos agendando uma visita ao CONAL, que é o Conselho de Leigos Ligados à Igreja Católica, já que essa é uma bandeira do CONAL e é uma bandeira também da OAB. E queremos fazer, apesar de ser um projeto da nossa autoria, nós vamos, a partir do início de 2018, agora, fazermos pontos de recolhimento de assinaturas da população apoiando esse projeto. Nós queremos mostrar que é um projeto que precisa ser de todos os vereadores. A exemplo do que foi a construção da lei da ficha limpa. Exatamente. O povo vai demonstrar que apoia essa iniciativa. Que apesar de reconhecer que o político pode ter parentes competentes, mas como eu já disse, não há só a esfera pública, não é só com dinheiro público que a competência dos parentes dos políticos precisa ser remunerada. Então, é um projeto construído com as mãos da sociedade. Exato, para que haja essa legitimidade e para que fujamos desse debate oposição, situação, partido A, partido B, partido C. A ideia é fazermos um projeto que seja impessoal, que não tenha a cara de ninguém, que tenha a cara de uma nova sociedade. O Brasil hoje que caminha para novas regulamentações eleitorais, que mudou a legislação eleitoral. Na próxima eleição de vereadores, por exemplo, não vai haver mais nem coligação partidária. Cada partido vai ter que ter individualmente os votos necessários para eleger seus vereadores. Isso é um avanço. O próprio Brasil, que acabou com o financiamento de empresas para o voto, é o Brasil agora que precisa continuar avançando. Se nós não aproveitarmos essa situação, esse momento lava-jato, para continuarmos evoluindo nas discussões de direito público, nós podemos fazer e cair no erro que caiu a Itália, onde a Operação Mãos Limpas avançou e em determinado momento tudo se estagnou e praticamente voltou a ser como era antes. E acho que, sem querer fazer caça às bruxas, em alguns momentos até eu sou contra algumas caças às bruxas que são feitas, mas é necessário que aprendamos com a história. Eu fui professor de história e sei que uma das funções principais da história é evitar que a humanidade cometa os mesmos erros. Então, sempre quando se volta para um ponto, quando a história se faz o mesmo ciclo, é sinal de que o processo educacional falhou, porque as pessoas não estudaram devidamente a sua história e incorreram nos mesmos erros. Não aprenderam com os erros, né? Exatamente. Nós vamos fazer mais uma pequena pausa, mas não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Pra Discutir, que recebe hoje a visita do líder da oposição aqui na Câmara, o vereador Elber Batalha, para falar sobre o projeto de lei número 347/2017,
que é de sua autoria e que trata sobre a proibição da contratação de parentes na esfera pública municipal, o chamado nepotismo. Vereador, de que forma o Poder Legislativo pode ajudar a acabar com essa prática tão comum na sociedade? Primeiro, extirpá-la em si mesmo. Eu quero dar meu testemunho que aqui na Câmara e no Gabinete dos Vereadores eu não tenho conhecimento de que haja nenhum caso. Quero registrar isso porque em outros momentos já ocorreram, já existiram, claramente existiram. E essa legislatura tem se notabilizado por dar uma qualificação melhor ao Legislativo Municipal. Nós podemos ter nossas divergências ideológicas, partidárias, opiniões pontuais aqui e ali sobre algum projeto, mas esse registro é necessário que se faça, pelo menos que seja do meu conhecimento, não há. Mas mesmo não existindo, eu fiz questão de incluir o Legislativo na proposta, até para se evitar de que se dissesse que não se olhou para dentro de casa, que se quis apenas olhar para a prefeitura, vizinho, né? Que até, hoje mais não, mas até literalmente era vizinha da Câmara até bem pouco tempo. Mas acho que a Câmara tem um papel decisivo. A Câmara é a caixa de ressonância da sociedade. Note uma coisa, a Câmara tem um papel diferenciado do Executivo, tem um papel da Prefeitura e um papel diferenciado até da Assembleia, que é o Legislativo Estadual. A proximidade da sociedade com os vereadores é imensamente maior do que o deputado estadual, do que com o deputado federal que fica em Brasília e eventualmente no final de semana volta às suas bases. Aqui nós estamos na frente, dia a dia, né? Em contato direto. A gente mal chega, quando desce do carro aqui para entrar na Câmara, nós já somos abordados para algumas pessoas que querem discutir um projeto, cobrar de você uma posição disso, cobrar de você uma opinião daquilo outro, a própria imprensa. A Câmara até literalmente não tem nenhum acesso diferenciado. Por exemplo, um deputado pode entrar na Assembleia no seu carro preto, sai no elevador interno e já sai no plenário. Verdade. Nós temos que passar pelo povo. Então, eu acho que a Câmara pode contribuir muito nisso, fazendo audiências públicas para discutir esse projeto. Eu não tenho nenhum problema com que esse projeto seja amplamente discutido com a sociedade, pelo contrário, quero que seja, e fazer dele algo positivo. Por exemplo, essa gestão, repito, tem se notabilizado porque o regimento da Câmara é de 1971. É um regimento ainda da época do regime militar. E isso faz parte também da comissão. E nós concluímos o novo regimento agora, foi entregue ao presidente, ele inclusive já leu no expediente da casa o novo projeto de lei, que é o novo regimento, e já distribuiu para os vereadores, que vão estudar agora durante o recesso, para que em fevereiro nós já voltemos com a votação mesmo, e a Câmara terá em 2018 um novo regimento. Regimento mais moderno. Depois de que 40 e tantos anos de um regimento obsoleto que cria vários debates como esse. CPI tem que votar ou não tem que votar? Basta as assinaturas ou é necessário o voto? E vários outros pontos que são até em que o regimento se contradiz. Então, nessa legislatura que tem tido avanços significativos, eu acho que a aprovação dessa lei é um papel positivo do Legislativo, e o Legislativo tem que comemorar em si e não colocar no outdoor depois o projeto do nepotismo do vereador Elber foi aprovado. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto que veda o nepotismo na administração pública de Aracaju. Depois da aprovação, ela torna-se um conjunto. Né? Todo projeto tem que nascer da iniciativa de alguém, mas depois ele se torna do povo. Por exemplo, ninguém lembra de quem foi a lei que permitiu. Você é mais jovem que eu um pouquinho, talvez não lembre disso. Mas até bem pouco tempo, os carros, ninguém usava cinto de segurança, não. Verdade. Isso foi iniciativa de um deputado estadual. Isso começou no Rio de Janeiro, em Sergipe. Foi o ex-juiz e ex-deputado, o Dr. Zé Rivaldo. Quem lembra que foi o Zé Rivaldo que fez isso? Porque a lei, ela se incorpora ao dia a dia do cidadão. O cidadão incorpora, como se diz no jargão popular. Quando a lei pega, e a lei pega quando ela vai no mesmo sentido que o anseio da sociedade. Quando ela se sintoniza com o que a sociedade quer. Eu não tenho dúvida que apesar de algumas pessoas terem uma visão, acho que meio confusa, como algumas da entrevista disseram, e que eu tentei aqui dirimir essa confusão, mas no bojo central todo mundo concorda que quanto menos parentes de administradores na gestão
do Legislativo e do Executivo, mais transparência e mais seriedade nós vamos ter nos resultados que esses recursos vão representar para todos nós. É até uma forma de dar uma resposta para a sociedade, de mostrar que o parlamento está seguindo o anseio popular. Com certeza que sim. E eu tenho certeza que a Câmara não vai se furtar esse debate de forma positiva, né? E que vamos fazer as audiências públicas, vamos travar os debates e vamos às ruas buscar as assinaturas e vamos chegar a um bom termo aprovando esse projeto ainda no primeiro semestre de 2018. Falando em projetos, que os projetos o senhor trouxe aqui para casa? Se eu não me engano, o senhor teve um que pedia a redução do IPTU. Na verdade, eu pedia que o IPTU fosse congelado naquele mesmo patamar que estava. Mas, infelizmente, a Prefeitura resolveu retomar os aumentos num outro patamar, é bem verdade, mas os aumentos que a anterior gestão programou de 30% ao ano, que nós queríamos que ficasse estagnada onde estava, a Prefeitura não concordou com o nosso projeto e retomou os aumentos agora da ordem de 5% ao ano, mais a inflação. Nós entendemos que no momento que a Prefeitura não dá aumento sequer do repasse inflacionário, que não paga o piso nacional do magistério, que retirou vários benefícios dos servidores, inclusive as horas extras efetivamente trabalhadas, impor a uma sociedade que passa por esse cenário de crise e dificuldade econômica um aumento de IPTU de 5% ao ano mais a inflação, que vai beirar aí os 10% esse ano, é surreal. É desproporcional e é um descumprimento flagroso de uma promessa de campanha. Eu acho que outra coisa principalmente, os políticos têm que ter cuidado com o que prometem na campanha e levar mais a sério essa relação promessa e resultado. Eu gosto sempre, quando cito isso, citar o exemplo do Reino Unido, onde o anterior primeiro-ministro da Inglaterra, na campanha, prometeu que se fosse eleito, ele colocaria o plebiscito para decidir se a Inglaterra sairia, se o Reino Unido sairia do mercado comum europeu ou não. E o que aconteceu? Ele ganhou. Quando ele chegou ao governo, viu que era a maior besteira do mundo se ele fizesse aquilo, porque seria péssimo para o Reino Unido sair. Mas lá é tão sério você fazer uma promessa e não cumprir, que ele quis cumprir a promessa, botou para votação e fez campanha contra a aprovação. E mesmo assim perdeu e teve que renunciar ao cargo porque reconheceu que não conseguiria administrar o Reino Unido fora da zona, fora do mercado comum europeu. Então, esse é um exemplo claro de como as promessas mal conduzidas e mal cumpridas dão em resultados trágicos. Esse foi uma promessa de campanha que Edivaldo Nogueira não cumpriu, como tantas outras, e que vai prejudicar muito a população nos próximos anos. Vereador, qual é o balanço que o senhor faz desse primeiro ano de mandato? Um balanço positivo. Nós tivemos várias propostas inviabilizadas, muitas das vezes porque contraditavam os interesses da administração municipal, apesar de serem harmônicas com o interesse da sociedade, mas nem sempre esse interesse social, do social no sentido do povo, se harmoniza com o interesse do prefeito de plantão, e outras por picuinha administrativa mesmo, porque era do líder da oposição, não podia passar. Eu digo sempre, e disse no parlamento várias vezes, que essa gestão tem uma vaidade autoral muito grande. Às vezes o projeto pode ser bom, se não veio dela, não pode ser aprovado. Às vezes você faz uma emenda, não só eu, mas vários vereadores fazem uma emenda, vereadores até da própria situação, como foi o exemplo do vereador Zezinho do Bugio, que propôs algumas emendas ao orçamento. O vereador Irã Barbosa propôs várias emendas ao orçamento, que foram recusadas, emendas que eram positivas, simplesmente porque não foram da ideia do prefeito Edivaldo Nogueira. Mas o balanço é positivo, a oposição foi extremamente firme e cobradora. Considero que essa gestão perdeu um ano de administração, porque foi um ano que ela passou a apagar incêndios, apagar o incêndio do escândalo do lixo, que desandou na Operação Babel, com gente presa, com gestores afastados, indiciados e denunciados por crimes, por improbidade administrativa. Depois a saída do secretário de Saúde, dizendo que o prefeito tem gerência política nas finanças da saúde, faz política com o dinheiro da saúde, através de uma relação de nepotismo, que é o secretário Jefferson e a sua esposa, que é a diretora financeira da Secretaria de Saúde. Depois vem o não cumprimento da promessa
da promessa da revogação do IPTU, agora mais setembro. O único discurso que ainda restava para essa gestão, que era o discurso que pagava salário em dia, foi por água abaixo, onde ele deixa de pagar salário em dia e sacrifica a parte mais frágil da relação, que é o aposentado. Porque quem não pode ter salário atrasado, minha gente, é o aposentado. Porque esse precisa comprar um remédio, ele precisa pagar o plano de saúde em dia, e no momento atual, o aposentado é responsável nessa crise por sustentar vários filhos, netos e familiares que estão desempregados. E aí o prefeito faz o seguinte, ele paga em dia os cargos comissionados. Aí o aposentado ele paga dia 14 do mês subsequente. Isso é subtrair quase meio mês dos aposentados. E, por fim, esse escândalo aí dos cargos comissionados que vai reverberar na gestão atual. Porque se João Alves saiu em dezembro e deixou 5 milhões e 100 mil de cargos comissionados e está tendo esse problema todo, e hoje Edivaldo tem 5 milhões e 200 mil, aumentou 100 mil mês de cargo comissionado. Onde é que estão trabalhando na Prefeitura de Aracaju 2 mil cargos comissionados? Tem que se explicar, porque cargo comissionado só pode ser cargo de diretoria e coordenação. Existem 2 mil coordenadores na gestão de Edivaldo Nogueira, não tem nem cargo, não tem nem espaço físico para esse povo todo trabalhar. Então, eu faço um apanhado que a oposição fez o seu papel, que a administração municipal não disse a que veio, e de coração, como fiz no orçamento, onde fechei os olhos para algumas perdas de prazo da administração, porque entendi que as emendas eram necessárias para que a administração evoluísse, e sobretudo na valorização do servidor. Essa oposição não é uma oposição do quanto pior melhor, mas é uma oposição firme e cobradora dos princípios morais, da não realização do nepotismo, de não jogar fora dinheiro público com cargos comissionados de forma exacerbada, como tem sendo feito, mas também é uma oposição que não vai se furtar a colaborar para que Aracaju seja bem administrada e que a população não sofra tanto com falta de saúde, com falta de educação e com falta de segurança, que apesar de não ser uma função principal do município, pode ter a colaboração através da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito. Vereador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno. Um grande abraço para vocês. Ok. O Prático Tir de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao canal Legislativo pelo aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para iOS e Android, ou no site cmaju.se.gov.br. Além disso, você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail tvcamara@cmaju.se.gov.br. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!